A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Especial Rádio Boteco. Bom dia, eu sou Marina Moraes e está no ar mais um programa da Universidade 93,7. Muito bom dia, eu sou a Luísa Queiroz e a nossa série de programas está super eclética. As pessoas se reúnem nos bares para acompanhar jogos e esportes. E essas são as nossas duas editorias. Hoje, a locutora e repórter Luísa Queiroz conhece um estúdio de esportes e Carla Monteiro a NBA Finals de São Paulo. E Marina Moraes conta como o clima do estádio invade os bares da região de Perdizes. E na semana que vem, o segundo episódio traz matéria sobre alguns bares temáticos da capital paulistana. Convidamos o professor da Escola de Educação Física e Esportes da USP, Ari Rocco Júnior, para conversar com a gente sobre o tema de hoje. Olá, Ari, tudo bom? Tudo, e vocês? Também. Começamos o programa de hoje com a matéria de Carla Monteiro sobre a NBA Finals. Aqui agora, direto da NBA Finals em São Paulo, um evento organizado pela principal liga de basquete norte-americana para celebrar as finais da temporada do melhor basquete do mundo, que esse ano está sendo disputado entre Cleveland Cavaliers, time de LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love, contra Golden State Warriors, que conta no seu elenco nada mais nada menos que Kevin Durant e Stephen Curry. Esse ano São Paulo foi escolhida como uma das cidades sedes e o espaço aqui na Avenida Paulista recebe itens e relíquias de grandes jogadores que já passaram pela liga, como Kobe Bryant, Magic Johnson, Michael Jordan, e também jogadores brasileiros que passaram pela NBA, como Marcelinho Huertas, Thiago Splitter e Leandrinho. Mas a atração principal do evento é a transmissão de todos os jogos das finais, uma série melhor de 7, que estão sendo transmitidas ao vivo aqui na Avenida Paulista. Então os fãs de basquete podem acompanhar todos esses grandes jogos juntos em um telão de 32 metros quadrados. E o evento está lotado. Em menos de 2 horas, os fãs esgotaram as 1.000 vagas disponibilizadas pela organização, o que mostra uma alta procura pelo basquetebol aqui no Brasil. Nós tivemos áureos tempos com o Oscar, com Hortência, com o Magic e Paula. Bem, aqui do meu lado estão 2 fãs de basquetebol, o Hudson e o Rodrigo. Eu vou conversar aqui primeiro com o Hudson. Hudson, primeiro eu quero saber quem que você acha que vai levar o jogo de hoje, jogo de número 2? Eu gostaria e quero que seja o Cleveland Cavaliers. E você acha então que o Cleveland vai ser bicampeão esse ano da NBA? Esse ano está um pouco mais difícil, com a adição do Kevin Durant no Golden State ficou um pouco mais complicado, mas eu torço para que o Cleveland ganhe. E aqui do meu lado também o Rodrigo. Rodrigo, eu primeiro quero saber quem você acha que leva o jogo de hoje. Golden State, com certeza. E quem você acha que leva a temporada esse ano? Golden State também. O Cleveland não vai conseguir ganhar do Kevin Durant, não tem jeito. Então você acha que o Kevin Durant vai ser o fator de desequilibrar as partidas? Com certeza, não tem jeito. Ele é o cara. Obrigada, Rodrigo. Bem, tem muito torcedor de basquete, mas também tem jogador profissional do basquetebol. Aqui do meu lado, o Raulzinho, que vai falar com exclusividade à Universidade 93,7. Bem, Raulzinho, primeiramente, muito obrigada por nos atender. E eu quero saber qual é o seu palpite para essas finais. Que time você acha que leva? Eu acho que leva o Golden State. Eu joguei contra os caras, sei da qualidade deles, sei da vontade que eles estão para conseguir esse campeonato. E se eu tivesse, é difícil falar de favoritismo quando tem o Cleveland do outro lado. Mas se eu tivesse que falar um time para ganhar, eu falaria o Golden State. Certo. E o Raulzinho, ele é armador do Utah Jazz e também da seleção brasileira, jogou os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Raulzinho, qual a importância de um evento como esse para o basquetebol brasileiro? É muito importante, eu acho que mostra o amor do pessoal pelo basquete. Quem não costumava assistir está comparecendo, muita gente que eu acho que não assistia da NBA antes vai começar a assistir, vai começar a acompanhar o basquete, e acho que só ajuda o basquete a crescer, acho que quanto mais gente acompanhando, quanto mais gente jogando o esporte, o basquete vai melhorar, o basquete do Brasil vai conseguir mais patrocínio, vai conseguir mais visibilidade e vai acabar crescendo cada vez mais. Certo, muito obrigado ao Raulzinho que conversou com a gente diretamente da NBA Finals em São Paulo, Carla Monteiro. E o espetáculo da NBA, hein, Ari? É difícil ver isso aqui no Brasil, né? Na realidade não tem como
como a gente comparar, porque é uma realidade muito norte-americana, onde o esporte, a sociedade já tem um entrosamento de longa data, e onde os americanos têm uma visão que serve e funciona bem para a realidade deles, de que o esporte ele é muito mais do que uma competição entre duas equipes, que ele é um negócio, e é um negócio muito ligado ao entretenimento, né? Então o evento esportivo, o fato esportivo lá vem sempre acompanhado, vem sempre próximo do entretenimento, do espetáculo, da diversão das pessoas. Então eles trabalham muito um conceito de atmosfera, né? De uma atmosfera de entretenimento. Então essa iniciativa da NBA aqui no Brasil mostra exatamente isso, né? Eles querem propiciar para o consumidor brasileiro da NBA uma experiência de contato com a modalidade, com a marca NBA. E a NBB, você acha que algum dia vai chegar a esse patamar? Então, a NBB, na realidade, assim, a NBB para os padrões brasileiros ela é uma experiência altamente interessante, que eu acho super positiva, porque os clubes de basquete, que na realidade são a essência de quem produz o jogo efetivamente, perceberam que poderiam pensar muito mais nos seus interesses e nos interesses do seu público, do seu consumidor, e saíram da Confederação Brasileira de Basquete, organizaram um campeonato e gerenciam privilegiando o interesse dos clubes. Então a gente vê na NBB experiências que estão muito mais preocupadas com o público, experiências de entretenimento. Então eu vejo com bons olhos, acho que a NBB é uma evolução na gestão do esporte no Brasil, nessa relação entre esporte e entretenimento. Porém, acho que nunca vamos chegar ao nível da NBA, porque são outros padrões culturais, outras referências culturais e outro mercado esportivo, né? Então, a experiência da NBB é excelente, mas a NBA é outra coisa que acho que é difícil, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, alguém chegar próximo na gestão do basquete, né? A gente vê isso em outras modalidades, mas do basquete acho difícil fazer que nem acontece nos Estados Unidos. Muito obrigada, Ari. Mas não vai embora ainda, ouviremos a matéria da minha colega Luísa Queiroz, que conversou com narradores de esportes. E ele usou o tronco pra parar o barril de goblins. Excelente defesa por parte do jogador. E agora ele vai partir pro contra-ataque pra tentar levar a torre do oponente. Ele já joga o Lava Round pra avançar com o Mago Elétrico. O Lava Round é incrível como ele tá conseguindo avançar pra torre do oponente e assim talvez até consiga derrubá-la. Esse foi um trechinho do ensaio dos narradores conhecidos como Flakes Power e Jelly Clash da ESL Gaming Brasil. A ESL, que significa Liga dos Esportes Eletrônicos, é uma empresa que organiza competições de esportes pelo mundo. É a maior e a mais antiga organização do ramo. E o que são os esportes eletrônicos? São nada mais do que as competições de jogos virtuais, que vão desde videogames até fliperamas ou jogos de aparelhos celulares. Mas os maiores torneios de esporte acontecem, geralmente, entre jogadores de videogames como League of Legends, Counter-Strike e StarCraft. Os jogadores se organizam em times e ligas e disputam em campeonatos, como em qualquer outro esporte. Bom, então nesse fim de semana vim no estúdio da ESL, aqui na zona leste de São Paulo. A entrada do estúdio é bem discreta, parece a de um galpão mesmo. E assim que você entra, já tem uma sala de reunião em que está toda a equipe reunida porque eles estão planejando os próximos programas. E o negócio aqui não para, viu? Eu tô aqui num domingo e mesmo hoje tem um programa que vai ao ar às 5 da tarde. E é tudo muito bem equipado, o pessoal aqui da ESL tem uns 3 cenários diferentes para os narradores. É que as partidas mesmo acontecem online, né? Mas aqui eles gravam os narradores e os comentaristas. E eles geralmente entram ao vivo no Facebook, no Twitter e até na televisão. E acabou que eu cheguei justamente no dia em que eles estão estreando o cenário novo. Aí tá todo mundo aqui no estúdio principal tentando ajustar a iluminação, posição das câmeras e microfone pro programa agora das 5 da tarde. Bom, tá tudo bem corrido aqui, mas eu consegui conversar um pouquinho com alguns dos integrantes da ESL. Bom, a gente está aqui com o Bernardo, e ele é narrador aqui da ESL. Bernardo, conta pra gente um pouquinho como é que é narrar, qual que é o seu esporte favorito de narrar. A narração é emocionante, eu me envolvo mais no jogo, né, sendo um narrador. E eu entrei nesse ramo, né, porque o jogo que eu narro, eu sou um narrador exclusivo de CSGO, de Counter-Strike Global Offensive, estava sem narradores no Brasil. E aí eu achei que era uma boa maneira de ajudar, né, a crescer um cenário, né, que a gente chama, né, o jogo no Brasil
tava fazendo falta isso, então eu entrei com tudo e virei narrador. Bom, esse foi o Bernardo e agora a gente vai conversar com o também narrador Eliakim Coelho para entender um pouco mais sobre como a ESL funciona e como os esportes são vistos no mundo esportivo. Temos várias ligas na ESL, né? Temos as maiores, que é a Intel Xtreme Masters e a ESL One, que tem os Majors também. Um pouco menor as Pro Leagues, né? E em cada país temos as Premier League, né? Então aqui tem a BPL, né? Brasil Premier League, que é transmitido na ESPN. E esse é o nosso campeonato principal no Brasil. O que você pensa dessa diferenciação entre esporte e esporte eletrônico? Tem uma certa polêmica envolvendo isso, né? O que você pensa sobre isso? Existe sim essa polêmica, né? Muitas pessoas veem, né, o esporte eletrônico como um simples jogo de videogame e não vê como esporte, né? Mas por exemplo, eu que era atleta de xadrez, né, é um grande exemplo de como o xadrez, que é considerado um esporte, que não tem muita atividade física, né? Na verdade é atividade intelectual, assim como no esporte eletrônico, né? Então eu vejo, por exemplo, esses jogos atuais de esporte eletrônico como um xadrez em equipe moderno. Bom, e a gente fica por aqui. Essa foi a nossa matéria sobre esportes eletrônicos para a nossa editoria de esportes. A gente espera que vocês tenham gostado. De São Paulo, Luísa Queiroz. Bom, Ari, eu estive na ESL e eu quero saber a sua opinião. E-esporte é esporte? E-esporte é esporte e na realidade eu vou explicar por quê. Sociologicamente, sociologicamente existem alguns estudiosos que na realidade diferenciam, né, brincadeira, jogo e esporte. Então, brincadeira é quando, por exemplo, a gente está chutando, um indivíduo está chutando uma bola na parede ou chutando para outro, não tem nenhuma regra nessa atividade, nada que regulamente, nem contagem de pontos, nem nada, eles estão única e exclusivamente se divertindo, chutando a bola na parede, um para o outro, etc. Então isso sociologicamente se define como brincadeira. Jogo é quando aí já chegam 3 ou 4 indivíduos, aí formam 2 de cada lado, então vamos então disputar uma equipe de 2 atletas contra outra equipe de 2 atletas e vamos começar a contar ponto disso aqui. Então como é que se conta o ponto? E daí alguém vai lá e coloca uma caixa de cada lado, quando a bola entrar na caixa, conta-se um ponto para cada lado. Então aí já tem algumas regras daquela brincadeira que se organizou e já tem uma contagem de ponto e uma disputa. Então isso a gente define como jogo. E esporte é quando essas regras do jogo já passam a ter uma estrutura burocrática por trás, ou seja, alguém que vai pegar, já que vocês organizaram esse jogo, vamos fazer um campeonato. Então eu já tenho 3, 4 equipes, então como é que esse campeonato vai ser disputado? Né? Então, do ponto de vista sociológico, a gente define brincadeira como nada organizado, jogo quando a competição ela está minimamente organizada para haver uma disputa entre as 2 equipes, e esporte quando passa a existir uma estrutura burocrática, uma federação, uma confederação que organize. Então, o e-esporte, para mim, ele já é considerado um esporte porque, se a gente olhar dentro dos jogos digitais, a gente já tem várias federações internacionais regulamentando a atividade. O único problema que ainda dá margem a uma certa dúvida é que a gente tem várias, né? Então eu tenho, por exemplo, a FIFA do futebol querendo organizar as competições FIFA de esporte. Né? Aí tem confederações e federações, uma tentando regulamentar o Counter-Strike, outra querendo League of Legends. Então a gente ainda tem várias confederações. Imagino que num momento vai haver uma unificação entre elas, onde a gente vai ter uma grande confederação internacional, uma grande confederação nacional vinculada a uma federação internacional de esportes com várias modalidades. Então, Counter-Strike seria uma modalidade, League of Legends outra, FIFA outra e assim por diante. Né? Mas hoje a gente já vê competições organizadas com federações, com isso tudo, o que me dá a liberdade de dizer que é esporte. Né? Que é o caso do xadrez, que inclusive um dos entrevistados mencionou. O xadrez, ele tem uma federação brasileira, uma federação paulista, uma confederação brasileira e uma federação internacional de xadrez. Então ele é esporte, porque tem uma estrutura burocrática que organiza as competições. E hoje em dia o grande destaque é a Coreia do Sul, né, Ari, no esporte. Você acha que um dia o Brasil pode virar a ser destaque também?
Então, a Coreia do Sul, os países asiáticos, de uma forma geral, já são mais desenvolvidos, tanto que, né, nos jogos asiáticos, se eu não me engano, os próximos jogos asiáticos, que eu não sei exatamente quando vão ser, se 2018 ou 2020, o e-sport já vai fazer parte dessas competições, o que é mais um indicativo de que é esporte. O Comitê Olímpico Internacional tem negado aí, mas a gente sabe que ele tem estudado a possibilidade de colocar nos Jogos Olímpicos aí. Eu acredito que o Brasil possa ser, pelo número de praticantes que ele tem hoje dos games, dos jogos digitais, possa ser uma das potências no esporte. Mas enquanto não houver toda essa organização sistematizada, fica difícil dizer, mas eu acredito que haja potencial para isso. Bom, muito obrigada, Ari. E a nossa terceira matéria agora é sobre duas paixões do brasileiro, bares e futebol. Vamos conferir o trabalho da minha colega Marina Moraes. Um dos pontos de encontro para os torcedores palmeirenses antes e depois dos jogos é a esquina da Rua Caraibas com a atual Palestra Itália, antes chamada de Turiaçu. Aqui, bem na frente do estádio e na frente da sede da maior torcida organizada, a Mancha Verde, encontram-se diversos bares, desde os mais tradicionais até os mais refinados. E hoje eu vim aqui, depois de um jogo do Palmeiras, para ver como que é o clima na região, como que ficam os bares. Então vamos lá, vamos ver como que tá o clima aqui na região. Eu tô aqui dentro do bar O Sobrado, depois de um jogo do Palmeiras, e eu vou contar um pouquinho para vocês como que é o ambiente. Bom, o bar tá bem cheio, as paredes elas são bem rústicas, assim, com tijolo e tudo mais, e a decoração é toda nesse estilo. Então a gente vê bastante coisa, máscaras mexicanas, máscaras com chifres e tudo mais, toda uma decoração bem típica. Outra coisa muito interessante que a gente vê aqui pregado na parede atrás do caixa é uma plaquinha escrito: estamos festejando há 365 dias sem acidentes com escadas, danças perigosas, catuaba e brincadeiras sem noção. Colabore para melhorar esse índice. Isso é muito interessante, porque a gente sabe, qualquer um que gosta de futebol, né, sabe como que o torcedor fica empolgado depois que o time ganha. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de como que é o cardápio em dia de jogo. Tá com fome? Nos jogos do Palmeiras temos duas opções deliciosas para você matar a fome. O Palestra Supremo, que é um pão de hambúrguer integral com costela de porco assada, e o hot dog Sobrado Dog, que remete ao nome, né, do bar, que é o hot dog clássico. Fase boa. Então, a gente está aqui com o Yuri, que é dono aqui do Sobrado, e ele vai falar um pouquinho mais pra gente como que surgiu o bar, há quanto tempo que vocês estão aqui, como que é o clima aqui em dia de jogo, tanto quando ganha, quanto perde, né? A gente abriu o Sobrado faz 1 ano e meio, mais ou menos. A ideia era ter um bar de serviço chopp, fosse um serviço diferenciado, mas não com produtos caros. Então são produtos artesanais, todos com um preço muito baixo, o mais baixo que a gente consegue praticar. A ideia surgiu com 2 amigos que são palmeirenses, que não tinham muito onde assistir os jogos e estavam buscando fazer alguma coisa diferente. Então a gente achou esse lugar aqui e começamos a trazer uma coisa nova para quem assistiu o jogo, né? Normalmente você tinha um monte de ambulante na rua vendendo latinha, e o pessoal foi entendendo que o chopp é uma coisa legal, diferente, e que é quase o mesmo preço, né? A gente começou vendendo a R$5 o chopp, era o mesmo preço da lata, né? Então a gente reeducou muita gente que vinha aqui só comprava latinha na rua a tomar chopp. Tem muitas casas novas aqui no bairro em São Paulo que vendem chopp, são casas muito boas, mas o preço é sempre alto, né? Então aqui o diferencial nosso é exatamente o preço baixo, a gente não tem 10%, a gente tem uma cozinha simples também, mas com lanches bons. Então a ideia é ter poucos produtos, mas todos com boa qualidade e preço baixo. Então não adianta ter 10 bicos de chopp, enfim, dá muito trabalho. A gente prefere ter 4 bicos e vender exatamente o que as pessoas gostam, e assim a gente está cativando o pessoal aqui, né? E vem muito torcedor aqui, normalmente, não em dia de jogo, em dia comum, assim, como que é? A gente fala que aqui são 2 bares, né? O dia de jogo é um bar voltado para o Palmeiras, somos todos palmeirenses.
E em dia de jogo é isso, a gente tem TVs dentro e fora do bar, a galera vem para assistir aqui. Tem gente que deixa de ir no estádio para assistir aqui porque gosta, já tem uma família aqui, um grupo muito grande de gente que vem. Porque não tinha um lugar no bairro para assistir o jogo só com palmeirenses, sempre foi muito misturado. Mas no dia que não tem jogo, é um outro bar. Por mais que a gente tenha coisas do Palmeiras no bar, é tudo muito sutil. Se você vem aqui num dia comum, você nem sabe direito que isso aqui é um bar de palmeirenses. A gente tem festas todos os dias, no nosso Facebook tem uma programação bem intensa, a gente tem DJs, então é exatamente isso, são bares completamente diferentes, né? A gente não tem nenhum problema com pessoas de outros clubes que venham. A única coisa que a gente não recomenda é que venha com a camisa de outros clubes, não pela gente, mas porque a rua já é hostil a esse tipo de coisa, né? Mas o pessoal vem tranquilo, tem muitos clientes, amigos nossos de todos os times possíveis e nunca tiveram nenhum tipo de problema. Nosso Facebook é O Sobrado Bar, facebook.com/O Sobrado Bar, e o Instagram é O Sobrado. Hoje a gente conheceu um pouquinho de como que é esse bar, vamos dizer assim, meio temático, meio não temático, né? Temático em dia de jogo, com a temática do Palmeiras, e um bar que acolhe qualquer torcedor nos dias normais, nos dias comuns. É um bar, como a gente ouviu já, que tem todo um cardápio especial, delicado. Vale a pena conhecer, sim. O Bar Sobrado fica localizado na Rua Caraibas, número 79, é o primeiro quarteirão da Caraibas, como eu já falei, perto da sede da torcida organizada Mancha Verde e perto do metrô Barra Funda, então é de fácil acesso. Vocês estiveram com Marina Caporrino, diretamente aqui da Rua Caraibas, do Bar O Sobrado, após o jogo do Palmeiras. Bom, Ari, quando eu visitei lá, a região, não sei se você sabe que eles estão cercando ali a região antes do jogo, né? Ninguém queria falar sobre isso, inclusive o dono do Sobrado falou, é sobre política, é sobre o cercamento da rua, porque se for eu não quero falar. Eles estão meio, assim, receosos de falar sobre isso. E aí surgiu a questão, se você acha que essa onda do futebol moderno, né, como eles chamam, das arenas padrão FIFA, se elas estão tirando a essência do futebol, essa alegria de torcer, de beber. Então, na realidade a questão é polêmica, né? O que eu acho, assim, elas não tiram essa... O fato é que o esporte, de uma forma geral, de alto rendimento, não só o futebol, mas, por exemplo, o basquete nos Estados Unidos, o futebol americano nos Estados Unidos, ele hoje é negócio, né? Nesse alto rendimento, por exemplo, para você ter boas equipes, para você construir um novo estádio que nem foi construído ali na região do Palmeiras, é necessário investimento, é necessário dinheiro. E quem investe o dinheiro na formação dessas equipes, quem investe dinheiro na construção de um novo espaço, quer retorno. Então, para esse novo modelo de negócio ser viável, é necessário que o ingresso seja mais caro, que você tenha possibilidades de comercialização maiores dentro do estádio. E isso, obviamente, e veja, eu não estou defendendo, só estou analisando, né? E isso obrigatoriamente acaba tirando pessoas do estádio que não têm possibilidade de pagar o quanto custa o ingresso agora. E aí essas pessoas, e esse fenômeno aconteceu muito na Inglaterra nos anos 90, quando eles resolveram, entre aspas, elitizar o esporte, acaba gerando uma massa de torcedores que quer participar da festa, mas não consegue ter acesso ao estádio. Então elas costumavam frequentar os arredores dos estádios porque o evento esportivo ele também permite que as pessoas se encontrem, né? Se encontrem, se confraternizem, tudo. E aquelas pessoas que antes se encontravam dentro do estádio e hoje não têm mais condições, acabam se encontrando fora e nem sempre, né, com bebida e com essas coisas todas, nem sempre conseguem manter a ordem. Então aí vem a medida, né, da polícia de fazer jogo com torcida única, de cercar o estádio, etc., que eu não sei se é a melhor, aliás, eu tenho certeza que não é a melhor pedida. A melhor pedida seria que a gente entendesse a nossa realidade, a realidade do Brasil e a nova realidade do esporte. E que dentro do estádio a gente tivesse setores que fossem setores que bancassem a conta desse novo empreendimento, que fossem mais caros, mas também que a gente tivesse setores que pudessem facilitar o acesso das pessoas com menos poder aquisitivo. E aí a gente conseguiria ter um espaço que revelaria a cara do esporte, que é um espaço extremamente democrático, porque o esporte é democrático.
Só que acho que a gente ainda não teve maturidade para entender isso e encontrar o nosso modelo. Então a gente trabalha muito em cima de modelos importados de fora, onde houve uma elitização aí vamos trabalhar só com isso. Eu acho que eu tenho convicção de que tem que haver setores do estádio que sejam mais caros, porque você manter uma instalação hoje que nem o Allianz Parque é muito mais caro do que você manter o antigo Parque Antártica, que era um concretão, e você está oferecendo mais conforto para as pessoas, então é necessário que seja mais caro. Mas por outro lado também o esporte no Brasil tem um papel extremamente popular, então é necessário que você também permita acesso das pessoas com menos condição, porque é um país de extrema desigualdade, às praças esportivas. E acho que a gente ainda não conseguiu balancear isso. Então a gente vem com essas soluções que, no meu entendimento, são extremamente autoritárias de cercar o estádio. Né? Cercar o estádio para garantir a segurança de quem? De quem tem alto poder aquisitivo para poder entrar lá dentro. Né? Então por que a gente não procura usar o evento esportivo, o fato esportivo, para tentar promover uma confraternização entre qualquer tipo de pessoa? Né? Então acho que ainda falta esse olhar um pouco mais social e menos de negócio para o fato esportivo, para o evento esportivo. Bom, muito obrigada, Ari. Antes de encerrar, você tem alguma consideração final? Não, eu na realidade, assim, para mim é extremamente prazeroso, né, falar de esportes, né, e gostaria só de chamar a atenção, né, em função das pautas e das perguntas que aconteceram, que é legal a gente entender que o esporte está mudando, né, mas não é o esporte que está mudando, na realidade o que está mudando é a sociedade, e o esporte é um reflexo da sociedade, né, o esporte ele é extremamente cultural, então tudo que acontece no esporte é o que? É reflexo daquilo que acontece na vida da sociedade, né? Então como a sociedade muda, o esporte vai mudando atrás. O que a gente precisa encontrar é um melhor caminho para a nossa realidade social, através do esporte, né? E só para lembrar, o Golden State Warriors venceu a temporada 2016-2017 da NBA com uma vantagem de 4-1 sobre o Cleveland Cavaliers. Estamos encerrando o programa de hoje por aqui. Contamos com a participação do professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP, Ari Rocco Júnior. Muito obrigada, Ari. Obrigada de novo, Ari. E se você que está nos acompanhando ficou curioso e quer saber mais sobre bares temáticos, na semana que vem a gente apresenta 4 para você. Essa foi a primeira edição do programa. Produtora e coordenadora, Carla Monteiro. Editora, Vitória de Sante. Locutoras, Marina Moraes e Luísa Queiroz. Repórteres, Bruna Martins, Carla Monteiro, Flávia Esmerim, Giovana Wolf Tadini, Luísa Queiroz, Marina Moraes e Vitória de Sante. A música utilizada foi Tiny Masterpiece of Evil e Apenas com Fim Didático. Obrigada pela audiência. Muito obrigada e até semana que vem. Especial Rádio Boteco. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.